Vamos lá para mais questões então do Enem, resolução aqui, e vamos começar com a questão de coração, que eu considero a mais difícil do Enem, e muitos outros professores também consideram. Então senta, respira e vamos lá, vou bem devagar. Essa questão aqui foi chata, pelo amor de Deus. Os esgotos domésticos são, em geral, fontes do íon tripolifosfato, de massa molar igual a 253 gramas-mol, um possível constituinte dos detergentes. Esse íon reage com a água, como mostra a equação a seguir, e produz o íon fosfato de massa molar igual a 95 gramas por mol, um contaminante que pode causar a morte de um corpo hídrico. Ou seja, corpo hídrico seria um lago, né? Enfim. Em um lago de 8.000 metros cúbicos, quanto que vale um metro cúbico? 1.000 litros. Todo o fósforo presente é proveniente da liberação de esgoto, que contém 0,085 mg por litro de íon tripolifosfato, numa taxa de 16 metros cúbicos por dia. Ideia. Então você tem ali o esgoto. Esse esgoto, ele está fornecendo 16 metros cúbicos por dia, certo? E dentro deste esgoto, eu tenho o meu íon tripolifosfato. Qual a concentração? 0,085 miligramas por litro de esgoto. Beleza? Tem várias formas de fazer essa questão. Eu vou trazer a mais fácil. De acordo com a legislação brasileira, a concentração máxima, então qual que é o máximo? É de 0,03 miligramas por litro. Cara, tem várias formas de você fazer. Você pode pegar o máximo e ver quanto que seria do meu íon e ver quanto que seria a vazão. Pode fazer o oposto, enfim. Olha o que a questão quer, o número de dias. Então eu quero dia. Então eu quero isso aqui, ó, dia. Aí pensa comigo, para eu saber dia, eu tenho que saber qual é o volume. Para eu saber o volume, eu tenho que saber o íon. Para eu saber o íon, eu tenho que saber o meu fosfato. Então uma coisa liga a outra. Por quê? Porque essa quantidade máxima é de fosfato. Aqui é o íon tripolifosfato. Então eu tenho duas concentrações diferentes. Vamos lá. Pensa comigo. O máximo é 0,03, né? Que é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 2. Correto? Tripolifosfato. Se eu for pensar, isso aqui é para 1 litro. Qual que é a quantidade no lago? 8.000 metros cúbicos. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Gente, 8.000 metros cúbicos é 8 milhões de litros. Então eu tenho 8 vezes 10 a sexta litros. Para x, x é igual a quanto? 8 vezes 6 dá 24, né? 8 a sexta vezes 3 a menos 2. Vai dar 2,4 a quinta. 1, 2, 3, 4, 5, isso. Miligramas. Rodrigo, posso converter para grama? Poder você pode, mas eu prefiro que ainda não, por quê? Porque eu vou comparar com o íon tripolifosfato. Como assim? Segundo a reação química, um íon tripolifosfato forma 3 mols do fosfato. Então perceba, é um íon tripolifosfato forma 3 mols de fosfato. A questão trouxe as massas molares, que é 253 gramas para 95 gramas por mol. 95 vezes 3 dá 285. 285 gramas. Agora pensa comigo. Se eu tenho 2,4 vezes 10 a quinta miligramas, quanto de íon tripolifosfato é o máximo? Beleza? X é igual a quanto? 2,4 a quinta vezes 253 dividido para 285. Isso aqui dá um número gigante, pelo amor de Deus. 213.005. Então, vou colocar assim. 213.052 miligramas. Colocando notação,
2,13. 1, 2, 3, 4, 5 vezes 10 a quinta. Pronto, miligramas. Miligramas. Beleza? Miligramas. Por que eu deixei em miligrama? Para ficar mais fácil a sua interpretação. Porque pare e pensa comigo. Isso aqui é o quanto de íon tripolifosfato eu tenho que ter no máximo nesse lago. Certo? A questão quer saber qual a quantidade de dias para chegar ao máximo. Você vai ter que olhar pela vazão. Por quê? A cada 1 litro de vazão, eu tenho 0,085 miligramas. Qual que é a vazão? Não olhar a vazão agora, desculpa. Quantas miligramas? 2,13 vezes 10 a quinta miligramas é o máximo. Então, quantos litros? Isso aqui dividido para 0,085, 2,13 a quinta dividido para 0,085. Dá 2.505. 2.505 litros. Vou deixar assim. Aí que tá. Eu sei a quantidade de litros de esgoto que será despejado para alcançar o máximo. Se a vazão é 16 metros cúbicos, ou seja, 16.000 litros. Peraí, tem alguma coisa aqui que o cálculo. Achei. Não é 2.000, é 2,5 a sexta, tá? Eu olhei errado na calculadora. É 2,5 vezes 10 a sexta miligramas. Agora vai. 16.000. Miligramas não. Litros. 16.000 litros faz a vazão a cada 1 dia. Se eu tenho 2,5 vezes 10 a sexta litros, são quantos dias? X é igual, vai pegar este valor e dividir por 16.000. Deu 156 dias. Aproximadamente. Resposta correta, letra A. Essa questão, cara, ela é uma das mais chatas que eu já vi do Enem. Ela parece muito questão de pré-militar. Porque, perceba, você tinha que fazer a conversão, você tinha que observar a relação de fosfato, observar a relação do íon tripolifosfato, do íon tripolifosfato, relacionar com o máximo e a vazão para saber os dias. De coração, cai uma questão dessa, deixa por último. Sua prioridade será as outras, beleza? Próxima questão. Vamos continuar então. Questãozinha Enem. A presença de substâncias ricas em enxofre, como pirita, cara, o Enem ama falar de pirita, em áreas de mineração, provoca um dos mais preocupantes impactos causados pela exploração dos recursos naturais da crosta terrestre. Em contato com o oxigênio atmosférico, o sulfeto sofre oxidação em diversas etapas, até formar uma solução aquosa conhecida como drenagem ácida de Minas, de acordo com a equação química descrita. Perceba que aqui eu tenho uma pirita, mais oxigênio, mais água. O que eu formo? Sulfato de ferro mais ácido sulfúrico. Fora que esse meu sal aqui, né, é um sal ácido. Aí, vamos lá. Um dos processos de intervenção nesse problema envolve a reação do resíduo ácido com uma substância básica, de baixa solubilidade em meio aquoso e sem geração de subprodutos danosos ao meio ambiente. Esse processo de intervenção é representado pela equação química. Primeiro, é uma substância básica. Já elimina o sulfato de cálcio. Por quê? Porque ele é um sal ácido, certo? Não, na verdade ele é neutro, perdão, ele é neutro. Perceba que o que eu vou ter que observar em tudo? Ele falou que vai envolver o resíduo ácido como uma substância básica de baixa solubilidade em meio aquoso e sem geração de subprodutos danosos ao meio ambiente. Esse cara está gerando hidrogênio e sulfato, vai ser danoso. Esse cara está gerando hidróxido de cálcio, que é uma base forte. AA está gerando hidróxido de cálcio, que é uma base forte. Então, cara, já elimina E, elimina A. Não pode ser danoso ao meio ambiente. A B, ela está gerando sulfato de cálcio, que é um sal neutro. Então, beleza. A C
tá gerando sulfato de cálcio, que é um sal neutro também. Aí tu pensa, poxa, mas qual que é a principal diferença? É que na C eu estou gerando CO2. O que acontece? Acaba sendo danoso, em parte. Agora na outra eu gero só sulfato de cálcio e água. Uma coisa que ele fala é sem geração de subprodutos. Então quanto menos produto, melhor. Então a resposta correta é a letra B, porque eu tenho menos produto. Próxima questão. O carvão é um combustível... O carvão é um combustível que tem várias substâncias em sua composição. Em razão disso, quando é representada sua queima com oxigênio, massa molar de 16 gramas por mol, simplifica-se elaborando apenas a combustão completa do carbono. Ou seja, a combustão completa do carbono, né? Carbono mais O2, formando CO2. Isso aqui é como se fosse uma reação genérica. Aí o que a questão quer? De acordo com o conteúdo médio de carbono fixo, o carvão é classificado em vários tipos, com destaque para o antracito, que representa em média 90% de carbono. Isso aqui seria um grau de pureza. Esse elevado conteúdo favorece cineticamente a combustão. No entanto, libera maior quantidade de gás que provoca efeito estufa. Supondo que a queima completa de 100 gramas de carvão antracito, a massa de gás liberada na atmosfera é, em gramas, mais próxima de. Você vai olhar o quê? O carbono tem massa 12, o CO2 tem massa 44. Minha proporção é 12 para 44. Ele fala 100 gramas, né? Mas eu não vou usar 100 gramas. Por quê? 90% eu vou pensar. Beleza? 90% eu vou pensar. 90% de 100 é 90. Então, 12 para 44, 90 gramas para X. X igual a quanto? 90 vezes 44 dividido para 12. 90 vezes 44 dividido para 12 dá 330. 330 gramas. Sendo assim, resposta correta, letra A. D. Se você usar 100 gramas, teria alternativa? 100 vezes 44 dividido para 12. 366. Tem. Mas tudo ali depende do índice de pureza em específico, beleza? Cuidado com esse tipo de questão para o seu Enem. Próxima questão. Um cidadão que se mudou de Brasília para Recife, após algum tempo, percebeu que parte do seu carro estava enferrujando muito rapidamente. Gente, Brasília, centro. Não tem litoral, não é litoral, nossa litorânea. Quando falamos de cidade litorânea, você tem ali o quê? Uma oxidação mais facilitada, porque a umidade do ar vai carregar sais também, beleza? Que é o efeito da maresia. Perguntou para seu filho, estudante do ensino médio, a explicação para o fenômeno. O filho pesquisou na internet e descobriu que é por causa da maresia. Gotículas de água do mar atingem os objetos de aço, liga de ferro e carbono, e intensificam a corrosão. Não é que ela faz a corrosão, ela intensifica. Olha o ponto-chave aqui dessa questão. Com base nessa informação, o estudante explicou corretamente ao pai o efeito do cloreto de sódio da corrosão. A explicação correta de a maresia acelerar a corrosão é porque A. Reduz o ferro, oxida o carbono, nada a ver, aqui está falando que vai acontecer. Dissolve a pintura? Não. Torna a água mais condutora. Intensificar é porque eu estou tornando aquele meio mais condutor. Por quê? Se eu tenho íons livres, que é o que o sal vai fazer no meio, eu estou facilitando a transição eletrônica, facilitando a corrente elétrica e afins, então tornando o meio mais condutor. E diminui a dissolução do oxigênio. Nada a ver. Resposta correta, letra D. Próxima questãozinha. A fritura de alimentos é um processo térmico que ocorre a temperaturas altas, aproximadamente a 170 graus Celsius. Nessa condição, alimentos ricos em carboidratos e proteínas sofrem uma rápida desidratação em sua superfície, tornando-a crocante. Uma pessoa quer fritar todas as unidades de frango empanado congelado de uma caixa. Para tanto, ela adiciona todo o conteúdo de uma vez em uma panela com óleo vegetal a 170 graus Celsius, cujo volume é suficiente para cobrir todas as unidades. Beleza? Quer descobrir sua parte, né? Não ia ter algo uniforme.
Mas para sua frustração, ao final do processo, elas se mostram encharcadas de óleo sem crocância. Perceba que a temperatura é a mesma, tá? Aí vamos lá. As unidades ficaram fora da aparência desejada, em razão da A. Evaporação parcial do óleo? Não. O óleo, o ponto de ebulição é muito superior a 170. B. Diminuição da temperatura do óleo? Sim. Por quê? Porque antes ele falava apenas que a fritura de alimentos é um processo térmico, temperatura, e fala que aproximadamente 170. Olha o problema, ele colocou frango empanado congelado. Gente, então quando entrar em contato, tecnicamente falando, vai diminuir a temperatura do meu meio. C. Desidratação excessiva das unidades? Não, que se fosse desidratar mais, ia ficar mais crocante. D. Barreira térmica causada pelo empanamento? Nada a ver. E. A ausência de proteínas e carboidratos nas unidades? Ainda não, porque é frango. Frango é rico em proteínas, por exemplo, beleza? Letra B. Essa questão aqui mais lógica. Ácido de base de Brownslow e Arrhenius. Vamos lá, próxima questãozinha. O propanolol é um fármaco pouco solúvel em água utilizado no tratamento de algumas doenças cardiovasculares. Quando essa substância é tratada com uma quantidade estequiométrica de um ácido de Bronsted, ela é tratada com um ácido. Então, isso aqui é uma base. O grupamento de maior basicidade reage com um próton, levando à formação de um derivado solúvel em água. Que grupamento aqui tem maior basicidade? Aqui eu tenho um éter. Aqui eu tenho o quê? Álcool. E aqui eu tenho amina. Gente, maior basicidade é amina. O ácido de Bronsted-Lowry reage com... Tipo assim, não é com o quê? Mas a partir do quê? Com o quê, né? O grupo amino. Pronto. Falou de base orgânica, pensa em grupo amino. Sempre. Vamos lá, mais uma questão, Enem. Quando pilhas que contêm metais pesados são descartadas no lixo comum, pode ocorrer o rompimento de sua blindagem e a liberação de seu conteúdo para o meio ambiente. Por isso que você nunca deve descartar nem pilhas nem baterias no seu lixo comum, pessoal. Ao atingir o solo, um metal pesado pode ficar retido nas camadas superiores por 3 processos. Reação com moléculas orgânicas que possuem oxigênio ou nitrogênio em sua estrutura. A dissorção em argilas e minerais e a reação com o grupamento hidroxila, sulfeto ou metil, formando precipitado insolúvel. Aí, com base nas informações apresentadas, são suscetíveis de serem formados no solo os compostos. Aí, como é que eu vou saber quem, Rodrigo? Gente, tudo aí é de acordo com o quê? É de acordo com a perspectiva de... Primeiro, como ele falou, compostos, eu vou pensar no quê? Sulfeto, metil ou hidroxila. Por quê? Porque é a reação que vai acontecer. E eu tenho que ser um metal pesado. Aí vamos lá. Quando a gente pensa aqui nas alternativas. A. Cádmio é um metal pesado, com sulfeto. Zinco é um metal pesado, com hidroxila. Então, letra A. Chumbo é pesado, com hidroxila. Beleza. Sódio não é pesado, é metal alcalino. Níquel não é pesado. Aí aqui eu tenho sulfato. A questão não falou sulfato, falou sulfeto. Sulfeto é o S-2. O SO4 é sulfato. E aqui eu tenho mercúrio, é pesado, mas o cálcio não é pesado. Beleza? Então perceba, ó, sulfeto. Sulfeto é o S-2. Então a resposta correta é a letra A. Próxima questão, então. Um princípio importante na dissolução de solutos é que semelhante dissolve semelhante. Isso explica, por exemplo, o açúcar se dissolver em grandes quantidades na água, ao passo que o óleo não se dissolve. Beleza. Aí eu tenho ali o açúcar e a água, né? Ambas são polares. Aí vamos pensar numa coisa. A dissolução na água do soluto apresentado ocorre predominantemente por meio de formação de... Não são ligações nem iônicas nem covalentes. É a interação de uma molécula com a outra, beleza? A C fala interação íon-dipolo. Nada a ver, por quê? Porque eu não tenho íon.
Ligação de hidrogênio. Qual que é o pressuposto para outra ligação de hidrogênio? Eu tenho H-FON. Ambas possuem H-FON. Então, correto. Aí fala interações hidrofóbicas. Véi, hidrofóbica é fobia de água. Como é que a própria água vai ter uma relação hidrofóbica com açúcar? Não tem nexo. Total. Letra D, resposta correta. Próxima questão. Uma largata, ao comer as folhas do milho, induz no vegetal a produção de óleos voláteis, cujas estruturas estão mostradas a seguir. Beleza. Perceba que todos ali são hidrocarbonetos. Beleza? Todos ali são hidrocarbonetos. Aí, vamos pensar em óleos. Se é um óleo volátil, ele tende a ir para onde? Para o estado de vapor, né? Sendo vapor com facilidade. A volatilidade desses óleos é decorrência do A, elevado caráter covalente. Nada a ver, não tem a ver com caráter covalente. Alta miscibilidade em água. Eles são apolares. Por quê? Porque são hidrocarbonetos, não são miscíveis em água. Baixa estabilidade química. Nada a ver. Grande superfície de contato. Não, eles são grandes. Eles têm uma baixa superfície de contato. E fraca interação intermolecular. Certo? Por quê? Quanto mais fraca for a interação intermolecular, mais facilmente eu viro o estado gasoso. Fechou? Menor o ponto de ebulição. Próxima questão. A agricultura de frutas cítricas requer que o valor do pH do solo esteja na faixa entre 5,8 e 6. Isso aqui é um solo ácido. Beleza? Em uma fazenda, o valor do pH do solo é 4,6. Cara, tá muito mais ácido. Então eu tenho que elevar esse pH. O agricultor resolveu testar 3 produtos de correção de pH em diferentes áreas da fazenda. O primeiro produto possui íons sulfato e amônio. Amônio, se eu junto com hidroxila, eu formo uma base fraca. Sulfato, quando junta com hidrogênio, forma o quê? Forma um ácido, forma um ácido forte, que é o ácido sulfúrico, perdão, buguei. O segundo produto possui íons carbonato e cálcio, então é o CaCO3. O cálcio com hidroxila forma o hidróxido de cálcio e simplesmente é o quê? Uma base forte. O carbonato, que é esse meu cara aqui, vem do ácido carbônico, que é um ácido fraco. Então, para e pensa comigo. Eu tenho uma base forte e um ácido fraco. Esse sal aqui é um sal básico. E o terceiro produto possui íon sulfato e sódio. Sulfato vai formar o ácido sulfúrico é forte, sódio, hidroxódio forte. Então, um sal neutro. Aí, vamos lá. O íon que vai produzir o efeito desejado de correção no valor do pH é o... Aí, vamos lá. A, cálcio. Tem que ser o íon. Olha que ponto-chave. O íon que vai produzir o efeito desejado da correção do pH. Cálcio. Porque a sua hidrólise produz hidrogênio. Nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Beleza? B, amônio. Porque a sua hidrólise produz hidrogênio. Nada a ver. Sódio. Porque a sua hidrólise produz hidroxila. Gera. Mas vai aumentar a qualidade? Vai. Mas em si, o sódio, ele tá vindo com o sulfato. Então tem contrapartida a ele. D. Sulfato, porque a sua hidrólise produz hidroxila. E aumenta a alcalinidade. Nada a ver, o sulfato vai gerar o ácido carbônico. E. Carbonato, porque a sua hidrólise produz hidroxila e aumenta a alcalinidade. Certo. Rodrigo, mas pô, o carbonato vai gerar o ácido carbônico, mas é um ácido fraco. Então vai permitir com que ele se volatilize em CO2 mais água. Então fique ali hidroxila. Então ele acaba gerando. Próxima questão. Aqui. Com a descoberta de emissões de energia do rádio 226 por Marie Curie e Pierre Curie, o fenômeno foi denominado radiação alfa ou emissão alfa. Então da alfa aqui, alfa massa 4, número atômico 2. Tudo bem? Cadê? Posteriormente, verificou-se que a emissão alfa, na verdade, são partículas correspondentes a núcleos de hélio. Perfeito.
a partícula alfa também é chamada de partícula hélio. Por quê? Porque o hélio também tem 4 de massa, 2 de número atômico. Ou seja, 2 prótons e 2 nêutrons. Assim, no decaimento alfa, um núcleo instável emite partículas alfa, tornando-se um núcleo mais estável, chamado de núcleo filho. Se um núcleo de rádio 226 emite 2 partículas alfa, o número de massa do núcleo filho. Gente, eu tenho um rádio. Eu sou 226. Eu vou emitir 2 partículas alfa. A alfa é 4 e 2, certo? Então, como é que fica o meu núcleo filho, né? Para e pensa, 2 vezes 4 dá 8. Então, se eu tenho 226, eu estou emitindo 8 de massa, saindo de mim. Eu fico quanto? Eu fico 218 de massa. Pronto. Letra E. Ele não perguntou a substância, perguntou apenas a massa. Próxima questão. A pentano-5-lactama é uma amida cíclica que tem aplicações na síntese de fármacos e pode ser obtida pela desidratação intramolecular. Cuidado! Se é uma desidratação intramolecular, você tem a mesma molécula, a água, que seria uma hidroxila com um hidrogênio. Perfeito? Aí vamos ver o que a questão quer. Entre os grupos funcionais de ácido carboxílico e amina primária. Então, vai sair a hidroxila com o hidrogênio da amina primária. Aí, proveniente de um composto de cadeia alifática aberta, né? Vamos lá. Alifática aberta. Saturada, normal e homogênea. A questão quer saber qual desses compostos é. Gente, cuidado com isso. Vou até dar um zoom aqui, ó. Cuidado com isso aqui, ó. Opa, aqui. Cuidado. Ele quer, ó, alifática, saturada, normal e homogênea. Aqui, tá vendo que esse nitrogênio tá no meio da cadeia? Não é A. Tá vendo que eu tenho esse dupla? Não é B. Dupla, não é C. Por quê? Porque conta comigo, eu quero alifática, saturada, já eliminei 2. Normal e homogênea. Normal quer dizer que não tem o quê? Ramificação. CH3 aqui, ó. Rodrigo, tá no meio da cadeia. Não, ele tá fora. Porque essa expressão aqui, essa cadeia, ela é CH2 ligado a NH2. Aí tu pensa, poxa, Rodrigo, ela já é o quê? NH2? Eu tô assim, ó. Desculpa, NH2, né? Então eu tô CH ligado a NH2. Aí ele tem o CH3, só que aí... Ixi, até eu buguei aqui, pera aí. Esse CH, esse CH aqui... Esse NH2 está no primeiro carbono. Está no primeiro. Está nesse carbono aqui. NH2. Por isso que é CH2 na extremidade. Aí eu tenho um CH e eu tenho um CH3. Ligado a CH2. Está ligado a C, O, O. Então quer dizer que é dupla O, OH. Isso aqui, ela tem ramificação. Então só pode ser a letra D. Continua então, vamos lá. Os tanques de armazenamento de gasolina podem, com o tempo, sofrer processos oxidativos, resultando na contaminação do combustível e do solo à sua volta. Uma forma de evitar tais problemas econômicos e ambientais é utilizar, preferencialmente, metais de sacrifício. O que é metal de sacrifício? Aquele metal que ele vai se sacrificar para proteger o outro, protegendo os tanques de armazenamento. Suponha que seja necessário usar um metal de sacrifício em um tanque de aço, liga de ferro e carbono. Opa! O BO aqui, gente, é o ferro, que é muito oxidativo. Considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais padrão. Então aqui eu tenho, ó, ferro, né, zinco, cobre, níquel, cádmio e mercúrio. Aí vamos lá. Dos metais citados, o que garantirá proteção ao tanque de aço. Como o aço é liga de ferro e carbono, eu tenho que ver alguém que protege o ferro. Gente, proteger o ferro é ter alguém ali que não vai oxidar o ferro. Como é que eu faço isso olhando para os potenciais? O metal de sacrifício, ele tem sempre que ter o potencial padrão de redução menor de quem ele quer proteger. Se eu quero proteger o ferro, e o potencial dele é menos 0,44, eu tenho que ter um metal mais reativo. Alguém que vai se oxidar.
Quem vai se oxidar? Aquele que tem um potencial menor que o ferro. Quem que é menor que o ferro? O zinco. Pronto. Porque o cobre é maior, o níquel é maior, o cádmio é maior e o mercúrio é maior. Só pode ser o zinco, então a resposta correta é a letra A. Metal de sacrifício vai se sacrificar, ou seja, se oxidar, então o potencial de redução tem que ser menor possível. Próxima questão. Aqui. O elemento ferro é essencial em nossa alimentação, pois ajuda a prevenir doenças como a anemia. Normalmente, na alimentação, é ingerido na forma de ferro mais 3, né, que é o férrico, sendo necessário o uso de agentes auxiliares de absorção, como o ácido ascórbico, vitamina C, cuja ação pode ser representada pelo esquema reacional a seguir. Tem ali a reação. Gente, eu já parei pensando o seguinte, aqui eu tenho ferro mais 3 e aqui eu tô com ferro mais 2. Cara, aí olha o que a questão pede, questão do Enem. Olha só. A ação do ácido ascórbico ocorre por meio de uma reação do quê? De oxirredução. Por quê? Porque se tem alguém ali trocando o seu NOx, né, variando o seu NOx, é uma reação de oxirredução. Sempre, 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 sempre. Eliminação. Eliminação vai estar saindo alguma coisa. Ah, Rodrigo, mas saiu hidrogênio. Mas não é o caso em específico ali. Ainda mais que, quando falamos saída, você vai pensar numa desidratação, que é uma saída de água, beleza? Substituição. Substituição é a troca de um pelo outro. O ferro nem entrou na molécula. Ele está ali agindo, né? Neutralização. Tem que ser ácido mais base. E hidrogenação é a adição de hidrogênio. Então, nesse caso, uma reação de oxirredução.